Bem-vindos, pessoal, tudo bom com vocês? Caio Albuquerque aqui. Esse é o nosso primeiro episódio do Conecta Cristão. E eu tô aqui hoje com um convidado muito especial, um amigo meu de coração. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Pode se apresentar aí para o pessoal que está assistindo a gente. Prazer, Caio. É uma honra, né, estar aqui na primeira edição do Conecta Cristão. Fui convidado aqui pelo Caio, uma honra. Espero contribuir aí com algumas informações, algumas experiências que a gente teve aí ao longo dessa caminhada com Cristo. Gostei. Antes, Bernardo, a gente já se conhece um pouco, a gente já conversou algumas outras vezes. Eu queria que você contasse aqui no nosso podcast um pouco da sua história, tanto como empreendedor e tanto como no caminho do Senhor que você está hoje. Pode ser? Beleza, Caio. Então, Caio, eu desde criança eu trabalho em empresas familiares, né? Meu pai, minha mãe sempre tiveram comércio, sempre tiveram indústria. E a gente, desde criança, aprendeu a lidar nesse meio, né? Sempre trabalhando, liderando, conduzindo algum tipo de trabalho dentro da empresa. E aí, ao longo da história, as coisas foram encaminhando para a gente ter um encontro com Jesus, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus aos 40 anos. Nossa. Foi uma longa... Foi quando você aceitou Jesus. E sofrida demora, né? Porque algumas pessoas têm experiência mais novo, né? Mais novos, né? Com Jesus, mas eu realmente, só depois dos 40 que eu tive a oportunidade, e eu fico assim impressionado de não ter tido a oportunidade antes, até porque eu acho que tudo coopera para o nosso bem, né? Tudo dentro do tempo determinado por Deus, a gente teve um encontro. Mas sempre desde criança, né? Desde os 12 anos eu me lembro trabalhando, sentado numa mesa, tirando pedido, fazendo entrega, cobrança, e aí... Na época era tudo mais manual, né? Hoje tudo, a computação, a tecnologia ajuda muito, né? Mas na época não, na época era bem diferente, né? Eu lembro aqui, só para você ter uma ideia, nós estamos aqui na Rua 90, né? Logo atrás aqui nós temos a Praça do Cruzeiro. Na minha época que eu comecei a trabalhar, isso aqui era tudo terra. 85 era terra, isso aqui era fazenda, era pasto. Só para você ter uma ideia, não tinha tudo isso que está aqui hoje, né? Mas eu comecei aos 12 anos. Hoje eu estou com 66, então uma longa historinha aí bacana. Assim. E após essa sua entrega de vida para Jesus, como foi que tipo, foi a partir dali? Porque assim, eu acredito que muita gente pensa que quando a gente aceita Jesus, a nossa vida ela vai ser um mar de rosas, mas a gente sabe que não é assim. Que ele diz lá pra gente que no mundo a gente vai ter aflição. Como foi que sua vida mudou a partir daquele momento? Cara, eu tinha muito conflito à noite. Sempre sentia uma presença ruim, né, durante os meus sonhos, né, durante os meus sonos, né? E aí eu comecei a procurar ajuda até da minha mãe, que era católica, né? Minha mãe já faleceu, e ela então me ensinou algumas orações. E eu comecei a praticar essas orações, né, sempre viajando, né, quando eu ia para a indústria, já na adolescência, eu já estava, né, já tinha... Enfim, eu sempre orava, mas era o Pai Nosso, era a Ave Maria, era o Creio em Deus Pai, né? Era uma coisa padrão. E sempre procurando, assim, alguma ajuda espiritual, mas sempre buscando no lugar errado, né? E eu tive a oportunidade de conhecer a verdadeira verdade que eu considero hoje, né? O caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, aos 40 anos, já depois de passar por muitas perseguições, muitas situações ruins de vida, né? Eu era empresário na época, né? E fui visitado por uma equipe da Luz para os Povos, da Igreja Luz para os Povos. Era uma pastora chamada Ilma, que era inclusive praticamente o mesmo nome da minha mãe, né? E aí eles começaram a me evangelizar e a partir daí depois de 6 anos, aí realmente eu tive a oportunidade. Sim. Depois dessas primeiras visitas, que na verdade eu pedia, né? Eu gostava de ouvir pastor. Pastor às vezes ia lá pedir alguma coisa, porque sempre pastor, naquela época, eu lembro que tinha muitas dificuldades, né, para constituir igreja, para estruturar a igreja no interior. E eu lembro que eu recebia eles muito bem, então eles oravam comigo e tudo, mas esse processo demorou mais ou menos 6 anos depois de eu ter tido essa vivência com alguns contatos com alguns líderes, né, que iam lá me visitar e orar comigo, orar pela empresa, ungir os produtos, né? E aí, em 1999, eu tive realmente algo que virou a chave e vamos dizer, eu me converti. Sim. Eu tive realmente a convicção de que... Eu dizia assim, olha, interessante, na época que eu era convidado para ir para uma igreja evangélica da Luz para os Povos,
pastor lá era o Jairo Santos. Inclusive ele hoje, se não me engano, ele está lá no Jardim Novo Mundo. E aí a gente eu dizia assim, né? Eu sempre aceitava convite para ir nos cultos e tal. E eu dizia assim, olha, eu sou católico por tradição. Né? Eu me definia assim, né? Eu dizia, eu sou católico por tradição, sou espírita por convicção e estou aqui como evangélico por opção. Então eu tinha essas... Eram 3 religiões que eu achava que estava certa daquela forma, era a minha crença, né, que eu poderia ser daquela forma, mas eu pedia a Deus sempre que se eu tivesse algum erro, se eu estivesse interpretando errado tudo aquilo que eu estava vivenciando, toda aquela experiência que eu ouvia, as palavras que eu ouvia, que Deus me transformasse. E aí foi onde realmente as experiências foram aumentando com Deus e aí, a partir daí, a gente realmente conheceu a Bíblia. E eu falava para minha mãe, interessante, né? Minha mãe já na época, talvez 60 anos ou mais. Não, ela tinha mais, ela devia estar uns 70 anos, né? 1999, minha mãe era de 29, então 70 anos minha mãe já tinha. E eu dizia para minha mãe, né? Que eu lia a Bíblia e tinha os conflitos, né, com a doutrina católica, né, com a religião católica. E eu questionava ela, né? E ela dizia, como diz assim, ela era católica, mas não conhecia a Bíblia. Sim, entendeu? Entendo. Uma senhora, assim, toda cheia de... Minha mãe tinha um caráter belíssimo, né? Era uma mulher muito correta, assim, pela característica nossa, conservadora, família, mãe de 9 filhos, né? Meu pai... Né, viveram juntos a vida inteira. E aí ela dizia, eu não tinha, e a gente aproveitou e teve a oportunidade, muitas oportunidades de evangelizar, né? Aos 70 anos eu me converti aos 40. Entendi. Você tocou um ponto muito importante que também eu acredito que fez parte da minha vida. Eu cresci na igreja católica, minha avó me levava para fazer primeira comunhão, eu fiz a catequese e tudo mais, fiz como que fala aqui, para se casar? É o Eucaristia, alguma coisa assim. Uma coisa da igreja católica. Eu cresci na igreja católica. E quando foi entre meus 12 e 13, a mamãe também minha mãe foi me levando para a igreja evangélica. E eu vi esse conflito eu vivi esse conflito que você falou entre as 2 religiões. Entendeu? E eu não entendia muito porque uma falava uma coisa e eu pegava outra... a Bíblia, né, e mostrava para minha mãe, né? Assim como eu mostrei para muitas pessoas, né? Principalmente quando você converte, você fica com muita ansiedade para que as pessoas entendam aquela verdade que você Sim. passa a ter conhecimento, né? E a gente, então, fazia muita questão de estar mostrando e tal. Era muito claro, né? E a gente via com muita clareza a interpretação da Bíblia, né? Algumas pessoas hoje ainda falam, né? Não, cada um interpreta a Bíblia de um jeito, vocês têm uma forma de interpretar, mas na verdade é muito simples a interpretação da Bíblia. A partir do momento que você realmente coloca o seu coração nele. Abre a sua visão, né? Tira todo o preconceito, toda a crença, né, religiosa que você vem da cultura religiosa da sua família, ou do seu país, ou enfim, dos seus relacionamentos. E a partir daquele momento, então, a gente teve a oportunidade de comparar, né? Eu mostrava, tipo assim, mãe, olha aí na sua Bíblia. A gente pegava a Bíblia católica, olhava, né? E lia e dava uma divergência. E dava conflito, porque a pessoa não acreditava naquilo que estava escrito. Ela preferia acreditar na crença, mas não olhava para a palavra, né? Ela sempre, eu lembro que tinha muito isso, né? Ela sempre achando que estava errado, mas na própria Bíblia católica estava lá todo da forma que a gente via na Bíblia evangélica do crente, da igreja evangélica, da protestante e tal. Era a mesma coisa, né? Não tinha diferença, era o mesmo texto, né? E aí foi onde a gente realmente acordou, né? Ótimo. Isso aos 40 anos. E de lá para cá uma longa história, porque já são 26 anos, né? Eu tenho essa divergência com a minha avó. Hoje ainda falo minha avó é viva. E a minha avó ela é católica, me levava e hoje eu converso com ela no grupo da família, porque ela mora lá no Belém do Pará. E eu falo, vó, olha aqui. Aí eu mando o texto da Bíblia, vó, olha aqui, ó, isso aqui é assim, assim, assim. Aí ela, tipo, ela lê e entende, só que eu acredito que ela prefere acreditar numa raiz que já está nela. Eu sou bom para evangelizar católico, sabe, Caio? Vou até dar um exemplo para você, que é uma situação que eu usei algumas vezes e eu consegui quebrar algumas crenças, né? Por exemplo, o católico tem a questão da imagem de Jesus numa cruz, né, morto. Entende? Sim. E eu acho aquilo assim, hoje eu tenho convicção, né, a minha crença é de que aquilo é um absurdo.
né? Você mostrar um Deus vivo, morto. Uhum. E um dia um católico muito tradicional, amigo, né? A gente conversando e tal, e ele disse, olha, não, a gente olha para a imagem de Jesus morto na cruz, é porque é uma forma da gente amar Jesus, né? É uma forma da gente adorar Jesus e tal. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, falei, escuta, você já perdeu algum ente querido? Seu pai, sua mãe, alguém que você ama muito? Já. Você guarda a imagem dele morto? Você bateu foto, registrou a foto daquela pessoa que você ama muito e guarda, põe numa parede assim para você ficar olhando ele morto? Isso é uma forma de você adorar aquele ente querido que você perdeu? Então isso era uma dos argumentos que eu usei e muitos despertaram para essa... Né? Você olha na Igreja Católica, por exemplo, você vê lá a glória toda dada para uma mulher que alguns dizem que é mãe de Jesus, né? Mãe de Deus, e ela toda cheia de glória. E você olha para o lado, tem um Jesus morto lá, todo derrotado, às vezes até com a imagem de uma pessoa totalmente definhada, né? Uhum. E ali há uma contradição na minha crença hoje, que isso não expressa aquilo que realmente o nosso Deus é, né? Que deveria ser mostrado, né? Entendi. O poder dele, a luz que ele tem, a grandeza dele, né? Não numa imagem de uma pessoa que está praticamente refém ali numa situação de derrota, né? Eu observava bastante essas coisas. E eu usava muito isso para tipo assim, para mexer amigo, com... quando você falou assim, ele ficou... Eu lembro de um casal que se converteu numa chácara, a gente fez um encontro com Deus e eu usei esse argumento lá e foi forte. Nossa, depois eles testemunharam que aquilo mexeu com eles, né? Então a gente deve mexer mesmo com a pessoa deve porque é uma crença, né? A pessoa acha que está certo, porque o avô fazia assim, o bisavô fazia assim, a avó fazia assim, o pai fazia assim, a mãe fazia assim, ele acha que está certo. Aí quando você põe para refletir, né, que aquilo é realmente algo que não condiz com a verdade, com aquilo que a gente acredita hoje, baseado na Bíblia, né? Porque a Bíblia não dá base para Jesus morto, né? Nem Jesus criança, né? Menino Jesus. Esses dias eu vi uma música evangélica, gospel, o cara chamando Jesus de menino Jesus. Entendeu? Quer dizer, não tem nada a ver com o nosso Deus, né? Nosso Deus não é menino, entendeu? Ele passou por essa fase para cumprir uma missão, né? Assim como ele nasceu de uma mulher, que foi Maria, né? Uma mulher bem-aventurada e tudo. Mas Maria nunca foi mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus. Sim, nossa, e a gente orienta isso para o católico, né? O católico tem dificuldade de entender essa forma de interpretar o papel que Maria teve, né? Muitos acham que a gente despreza Maria. Não, a gente não despreza Maria. Eu, particularmente, tenho convicção de que Maria foi uma mulher bem-aventurada, uma das missões mais importantes que uma mulher poderia ter e teve, né? Mas ela nunca deixou de ser mulher, ela nunca deixou de ser mãe de outros filhos, né? Eu falo, inclusive, isso, olha, Maria foi mãe de vários filhos. Uhum. A Bíblia fala, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, que Maria, os irmãos, chega numa passagem lá bíblica, Jesus estava reunido, né? E aí alguém chega para Jesus e fala assim, ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E aí, pelo menos, a gente interpreta, baseado na Bíblia, que Jesus teve, no mínimo, 2 irmãos e uma irmã, né? Porque lá tem essa referência, né? De pelo menos 2 irmãos, né? Ou um irmão e 2 irmãs, se não me engano. Mas então Maria foi uma mulher que teve um relacionamento normal de mulher de um homem, né? Que era José. Uhum. E depois Jesus, Jesus nasceu dela virgem, mas depois ela teve uma vida de mulher, né? Teve relação com o marido e teve outros filhos e isso é comprovado na Bíblia. E muitas vezes você mostra isso para o católico, ele não consegue absorver com facilidade, ele tem dificuldade de entender que ela era uma mulher comum. E colocando ela como mãe de Deus, você está tirando a glória do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, vamos dizer assim, né? Não existe outro Deus, nem mãe de Deus. Existe Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, homem, né? Não Maria, mãe de Jesus, mãe de Jesus, Deus, né? Tanto é que Jesus na cruz, você sabe bem disso, lá Jesus na cruz fala para Maria, Maria, eis aí teu filho, ó. Filho, eis aí tua mãe. Quer dizer, olha, vocês são humanos, eu sou Deus, eu vou voltar para o Pai, vou voltar para o trono. Está lá sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele é o nosso advogado, ele é aquele que está lá para nos defender diante do Deus Todo-Poderoso, que é o juiz de todas as coisas. E Maria não aparece nessa história aí, né?
Não, nós não queremos diminuir Maria, pelo contrário, a gente quer colocar ela no lugar eu entendo seu ponto de que vista. ela quer. E Exatamente. o católico tem essa característica de colocar, exaltar Maria como sendo aquela que é igual a Deus. Nunca, jamais. E a gente tem esse conflito. Isso pode ser uma blasfêmia também, né? Claro. De certa maneira. Você pega, por exemplo, aqui na nossa doutrina católica, você vai em Trindade, está lá, Maria está no meio lá da Santíssima Trindade, né? Ela é considerada como uma deusa, né? Mãe de Deus, se é mãe de Deus. Nós somos deuses, letra minúscula. Cristo nós somos um pequeno. Nós somos, Deus nos deu esse poder, através dele, né? Se nós temos o Espírito Santo em nós, né, nós somos cristãos. Agora, sem o Espírito Santo, nós somos humanos. Deus nos fez criatura, mas nós somos filhos a partir do momento que você nasce de novo. E o novo nascimento, ele é baseado na sua crença de que Deus é o único e suficiente Salvador, através de Jesus. E através do batismo, você reconhece a velha criatura morta e nasce uma nova criatura, né? Aí o católico vai e coloca o simbolismo do batismo, né? Colocando uma criança inocente, que não tem noção do entendimento, batiza e acha que aquilo ali é o batismo verdadeiro, né? O batismo verdadeiro é aquele que você confessa com a sua boca que você crê em Jesus como único e nenhum outro nome há poder para te justificar diante de Deus, né? E se não é Jesus, nós estávamos tudo no sal, cara. Nós tínhamos tudo, nós estávamos tudo... Só depender de Adão, né? A gente... Não, toda vez que você traz toda vez que você traz o mérito para você, né? Você está sendo... Mas tem uma analogia muito risco, boa, né? Que eu vejo que, por exemplo, no Jardim do Éden, quando aconteceu o evento da Eva conversando com a serpente, aí é uma analogia assim, uma mulher tirou, não culpando a mulher, mas uma mulher tirou o homem do paraíso. Mas através de outra mulher, ela deu a oportunidade de o homem entrar no paraíso de novo. Aí também, um homem tirou a gente do paraíso, mas também outro homem, que era Jesus Cristo, teve a oportunidade. Tipo assim, por um homem, a gente somos todos pecadores, injustos. Mas através de outro homem, nós temos a chance de santificar e ser salvo. Você quer ver uma outra passagem na Bíblia que eu acho interessante também? A história do que veio antes de Jesus, João Batista? João Batista. Isso. A Bíblia fala lá que entre nascido de mulher, né, abaixo dos anjos, ele é o primeiro. Sério? Eu não... Tem essa passagem lá. Abaixo dos anjos, nascidos de mulher, João Batista é o primeiro. Ele quebra o caminho para o entendeu? Salvador. Ele tem um papel extraordinário na hierarquia celestial, porque do mesmo jeito que nós temos aqui os nossos governos naturais, né, o nosso, sei lá, presidente, governador, senador, na hierarquia espiritual nós temos também essa eu não sei dizer exatamente qual seria, mas na Bíblia fala que entre os nascidos de mulher, João Batista é o número 1. Sim. Aí eu fico assim, mas não seria Maria? Talvez seja o homem, né? O primeiro seja João Batista e a Maria seria a primeira das mulheres, né? Na hierarquia celestial, abaixo de Deus. Nunca de igual para igual. Nós nunca podemos nos considerar iguais, né? Nós somos fruto, né? Tanto é que enquanto nós não nos convertemos a Jesus como único e suficiente Salvador, abrindo mão, inclusive, das nossas convicções religiosas, doutrinas religiosas, crenças religiosas, a partir daquele momento você se torna filho. E filho é aquele que obedece ao pai, reconhece o pai como pai, né? E ele, então, aí a partir daquele momento você se torna... Aí tem gente que fala assim, não, todos são filhos de Deus. Conversa, que conversa é essa? A maioria não é. Talvez... São filhos do maligno. Entendeu? Muitos são filhos do maligno, estão debaixo de uma influência maligna, né? Agora, quando você tem essa posição, não quer dizer que você vira santo, por exemplo. Eu me considero um santo, porque ele é santo, eu sou filho dele. Ninguém é santo sem ser filho de um santo, entendeu? Sim. Mas não quer dizer que eu não falho, que eu não erro, que eu não tenho minhas fraquezas, que eu não tenho minhas dificuldades. Pelo contrário, né? Eu reconheço. E aí, através dele, é que eu consigo me posicionar, reposicionar. Sempre que eu saio, vamos dizer, do trilho, quando eu perco a referência, é nele que eu busco a referência, é nele que eu volto para o caminho, né? Senão, nós estávamos lascados, né? Nós estávamos tudo... Estava no sal. Exatamente. No sal não, no fogo, né? Ixi, aí é complicado. Uma pergunta que eu queria fazer para você
cortando um pouco já do assunto desse católico, evangélico e tudo mais, que eu acredito que nosso público tem entendimento, vai ter esse entendimento e vai ter essa revelação para eles. Como hoje, você entendeu o seu chamado? Assim, quando você aceitou, demorou um tempo, como é que você foi tendo esse entendimento do seu chamado e começando a cumprir ele? Cara, eu já tive, assim, experiência pessoal com Deus. Nossa, entendeu? Eu já ouvi a voz de Deus algumas vezes, né? Muito forte, muito claro, indescritível. Não tem, você não fica em dúvida, né, quando Deus fala com você. E eu já tive a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E eu já tive a oportunidade de ver a face de Jesus, que é um negócio também que apareceu para mim uma imagem, eu não lembro se foi em sonho, alguma coisa assim, mas eu vi uma imagem muito doce olhando para mim com muito carinho, entendeu? Então, assim, são experiências que vão te dando uma bagagem para sua crença aumentar. Porque não adianta você ficar só na teoria, ler a Bíblia, ter uma teoria toda completa, né? Tem gente que é PhD em Bíblia, mas aí, às vezes não tem a experiência que muitos já tiveram, né? Então, assim, tudo isso foi consolidando a minha fé, a minha crença, né? As minhas convicções, né? E sempre eu deixo a seguinte proposta, né? Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu falo assim, Senhor, se for da tua vontade, então que aconteça. Se não for, derruba a ponte, trava o cadeado, põe bloqueio, fura o pneu, não deixa o carro pegar. Faz alguma coisa e me desvia. E é a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso ela é muito forte, ela é muito poderosa, né? Porque quando você fala assim, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas se eu cair em tentação, me livra do mal. Entende? Então, assim, a oração do Pai Nosso ela é tremenda. Se você for entender a profundidade que é a oração do Pai Nosso, primeiro que você entrega a sua vontade para Ele decidir por você. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas eu devolvo meu livre-arbítrio todo dia para Deus através da oração do Pai Nosso. Sim. É uma confissão de que a Ele seja todo o poder, toda a autoridade. Então, você fala assim, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ali você está dando uma procuração para Deus agir através de você. E aí é uma sensibilidade que você adquire, uma experiência, uma vivência, uma intimidade que você vai ganhando com o Espírito Santo. E aí ele vai te dirigindo, né? Olha, eu quero ir para cá, mas, Senhor, se não for para cá, me dirige para lá, me mostra o caminho, me ajuda. Tem dia que eu saio de carro, às vezes para ir para um determinado lugar, e no meio do caminho eu falo, Senhor, se não for para mim ir naquele lugar, me desvia. Às vezes vou passar na casa de alguém, de um conhecido, né? E eu falo, Senhor, se for, tira do meu coração vontade de passar e eu passo direto. Então, é mais ou menos isso. É uma coisa muito... É uma intimidade que você adquire só com a experiência, com a vivência, com o dia a dia, né? E pedindo, né? Dando sempre essa oportunidade de que você não decida, que Deus decida também por você, né? Principalmente Ele, né? É claro que Ele te dá o livre-arbítrio e você devolve para Ele, né? Ele dá, você devolve. E assim a gente vai vencendo. Se eu soubesse que eu fosse passar o que eu passei na minha vida cristã, depois que eu me converti, o que eu passei, talvez eu dissesse para Deus, Senhor, deixa fora disso, passa esse cálice de mim. Cara, eu fiquei mais de 20 anos no deserto, entendeu? E foi a coisa mais importante para mim chegar onde eu estou hoje. Se eu não passo esses 20 anos... E você entendeu que aquilo era uma passagem. Sabe? Era uma passagem. Não é o lugar de ficar. Mas enquanto eu estava lá, eu não queria estar lá nunca, né? Entende? Então é um processo que você passa sem querer, porque você entrega a sua vida para Deus e Deus te leva para o deserto, né? Para uma fase de sequidão, de dificuldades, etc. e tal. Mas aquilo é a coisa mais importante que aconteceu na sua vida quando você olha para trás, né? Porque quando você pede para Deus paciência, Ele te dá a tribulação. E a tribulação gera em você a paciência. E a paciência te dá a experiência. Você passar pelo processo te dá uma experiência. Nossa, e aquela experiência, ela te dá a esperança. Que se você tiver que passar de novo, você sabe que você já tem uma experiência de ter passado, e aí você tem mais confiança e esperança de que você vai chegar onde você quer chegar de novo, né? Porque é normal o altos e baixos na vida da gente. Se você não tiver altos e baixos, a sua vida não está tendo muito sentido. Esse dia eu estava meditando, é uma coisa interessante, porque o cristão que não tem problema, o cristão que vive uma vida sossegada, tranquila, ele tem que refletir. Tem alguma coisa errada. Tá fazendo. Não tem ninguém perseguindo ele, não tem nenhum problema. Tem alguma coisa errada aí, entendeu? O inimigo está tranquilo com relação a você, está deixando você sem te perturbar, porque
Toda vez que a gente vai para uma etapa nova na vida, você vê a resistência, as dificuldades, até em casa, às vezes, com relacionamento. Você não percebe assim diretamente, mas você vê a influência. Você parar para refletir sobre... Do mal, você vê assim, não, o mal está querendo usar isso, essa circunstância para te barrar, para você ir para um próximo nível, para um próximo desafio de vitória, alguma coisa assim, né? Então é muito sutil isso aí. É aquela que a gente chama assim, você está ali no limiar de uma faca, né? Tanto aquele pode te curar de um machucado, né? Fazendo, por exemplo, uma cirurgia. A cirurgia é uma faca, né? Aquilo pode te cortar e te sarar, mas ao mesmo tempo pode te matar. Entendo. É muito sutil ali, toda essa... Isso eu acredito que a gente adquire só com muita experiência com Deus. Ótimo, muito bom. E eu queria que o senhor deixasse aqui pra gente também alguns hábitos que o senhor recomenda para esse cristão aí que está com a vida praticamente boa, leve. Porque você sabe que não é assim. O cristão ele passa por tribulação todo dia, passa por tentação todos os dias, entende? Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas. Cara, toda vez que eu estou precisando de me ajudar, é Bíblia, oração. Eu falo assim, ó, você tem 3 inimigos, entendeu? Você tem o diabo, que é um inimigo seu, você tem sua carne, que é outro inimigo seu, e você tem o mundo, que é outro inimigo seu. Como é que você vence o diabo? Como é que Jesus venceu o diabo? Uma palavra. Você tem que ter a palavra, né? Na ponta da língua para você rebater. Jesus, toda vez que foi tentado pelo diabo nos 40 dias lá de jejum, no final o diabo chegou e tentou ele. A primeira coisa que ele tentou foi ele estava com fome, 40 dias sem comer. Ele falou, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus usou a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então, o diabo, você vence ele com a palavra. Você tem que ter conhecimento da palavra. E para você ter conhecimento da palavra, você tem que meditar na palavra, ler a palavra, estudar a palavra, né? Ouvir a palavra, isso vai te dando bagagem. O mundo, como é que você vence o mundo? Oração. É orando que você vence. Vem a tentação, Senhor, me livra disso. Pelo amor de Deus, Senhor, me cobre com teu sangue. Me ajuda, Senhor, não me desvia desse sentimento, desse pensamento ruim e tal, ou desse convite. Senhor, se não for para mim ir, me tira disso, desvia, faz a pessoa esquecer, não me ligar. Então você usa oração, é uma oração. Orar é você falar com Deus. Conversar com Deus. Orar é você falar com Deus e pedir ele para ele entrar em ação a seu favor, né? E você também agir de acordo com a orientação que você vai sentir. Então o mundo você vence com oração. E a carne? Jejum. Nossa. Entendeu? Aí as 3 ferramentas que você tem, que te ajudaria, né, para você saber lidar com esses 3 inimigos aí, é a palavra, é a oração e o jejum. Eu não tenho muito conhecimento sobre o jejum, eu particularmente não tenho muito conhecimento sobre o jejum. Você poderia me explicar? Porque assim, eu já fiz uma vez, entendeu? Eu orei e tudo mais, entreguei algo para Deus, pelo menos eu sei um pouco o básico ali sobre o jejum. O jejum é você dominar a sua carne. Você dizer para ela, você está com fome? Você não vai comer. Hoje você vai ficar só na água. Aí ela vai gemer, ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai te machucar, ela vai adoecer. Nossa. E você vai dizer para ela, aqui quem manda sou eu. A carne, ela nunca converte. A carne, ela sempre quer estar por cima. E o espírito, ele tem que dominar a carne. Isso aqui é uma guerra diária, constante, permanente. A carne e o espírito. A carne e o espírito. E aí, aquele que se alimenta é o que vai ficar mais forte para dominar a outra, né? Então, se você domina a sua carne, você está fortalecendo o seu espírito, a sua vontade, porque a nossa vida ela tem que ser governada pela nossa vontade, não pela vontade da nossa carne. Eu estou com fome, eu quero comer um doce, eu quero fazer alguma coisa que não convém. Se você não tiver domínio sobre o seu corpo, sobre a sua carne, sobre a sua vontade, né? Não é a sua vontade que vai decidir, é a sua decisão que vai mandar na sua vontade. Você vai dar o comando. E o jejum, ele é muito, na minha visão, na minha experiência, ele é muito para te dar esse poder de experimentar o domínio sobre sua carne, né? Ter controle. Eu já fiquei 3 dias na água, entendeu? Até desmaiei, minha vista ficou toda preta, entendeu? Mas foi um propósito que eu fiz. Eu falei, Senhor, ou o Senhor tira eu dessa situação, que era um laço que eu tinha entrado, ou o Senhor me tira a vida. Mas me tira a vida depois que eu tiver garantido a minha salvação.
E aí eu fiz o jejum, 3 dias na água, entendeu? E aí Deus me deu uma direção através de um pastor e eu voltei para um outro rumo e aí a minha vida voltou a caminhar, voltou para os trilhos, né? Mas eu estava fora e aí eu falava, eu não quero mais viver essa vida. Se for para mim continuar vivendo essa vida, eu prefiro que o Senhor me leve para o céu. Não deixa eu ir para o inferno, não. Eu tinha tanta convicção de que aquilo ia me levar para o inferno que se eu não tivesse tomado aquela decisão, talvez hoje eu não teria mais essa experiência que eu passei a ter de lá para cá, de ir vencendo de vitória em vitória, de grão em grão, conquistando e me posicionando de uma forma mais, como diz assim, mais garantida diante daquilo que eu creio que é o propósito de Deus para a minha vida. Né? Sim, entendi. E como foi para você? Porque eu imagino que você tem esposa, né? Sua esposa vê você fazendo isso e como é que você concilia isso entre a sua família, o seu trabalho, que eu acredito que você fazer isso no jejum afeta um pouco o seu trabalho, e a sua vida espiritual com Deus. Como é que você concilia? Porque, vamos supor, vem um trabalho daqui que é também um mundo, fala, não sei o que é isso, tal, tem que estar mais ativo, tu vai ver a sua esposa, a família, falando, meu amor, vai comer alguma coisa e tal, sai disso. Cara, é um desafio. Tem isso. A família, ela preocupa. Quando você está em jejum, sempre tem um te atentando. Nossa! Sempre tem um, tipo assim, mas... Entendeu? Eu fiz um docinho aqui, eu fiz sempre querendo tirar. E aí é onde a gente tem as provas, né? É claro que às vezes você também, eu não vou dizer que a vida inteira, sempre, às vezes acontece, né? Você faz um propósito, às vezes no meio do caminho, dá uma fraquejada, né? Mas aí você invoca a misericórdia de Deus, porque ele diz que na palavra dele que a misericórdia dele se renova a cada manhã, né? Sim. Não estou dizendo que a gente deva ter esse comportamento, mas se acontecer, eu sempre creio na misericórdia de Deus, né? Nas nossas falhas, nós temos sempre essa promessa, né? O Senhor é misericordioso, o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Tem um monte de válvulas que permite que nós voltemos, né, a receber do Senhor a graça, o perdão, a garantia da continuidade do processo que você tem de ir rumo àquilo que nós tanto almejamos, né? Depois que a gente passa a conhecer eu falo, tem uma coisa que eu falo, viu, Caio, que muita gente fala errado, na minha opinião, tem muita gente que fala que a maior certeza, a única certeza que você tem é que você vai morrer, né? Uhum. Eu falo, não, eu não. Eu tenho a certeza de que eu já pedi para Deus que eu não quero ver a morte, não quero ver nenhum filho morto, entendeu? E que eu quero ter a oportunidade de subir no arrebatamento. Direto você vê líderes aí, pessoas influentes falando isso. Não, a única certeza que você tem é que todos vão morrer. Um dia nós todos vamos morrer. E eu sempre pedi a Deus, desde que eu me converti, Senhor, eu não quero ver a morte. Eu quero subir no arrebatamento. E não quero ver também nenhum filho se perder aí. Eu quero que eles estejam, né, também com esse mesmo propósito. Uma hora dessa aí, eles vão se converter, vão conhecer o Senhor, vão ter experiência com o Senhor. E seus filhos todos são convertidos? Não. Sua esposa é? A minha esposa eu conheci ela, a minha segunda esposa, né? Eu conheci ela já crente, mais crente do que eu. Aí já só foi para... Aí já foi, mas não tivemos problema, né? Assim. E aí esse casamento, né? Ele me deu, mas foi até também uma profecia que eu fiz, né? Que ela me procuraria, que eu não precisaria ir atrás dela. Uhum. Que ela apareceria para mim, batendo na minha porta. Falei até para um tio meu. Ele me tentava lá com algumas coisas mundanas, né? Eu vivia sozinho e tal, morava no interior e ele chegava e eu dizia, olha, a única coisa que eu não preciso ir atrás, a única coisa que eu tenho certeza é que minha esposa vai bater aqui na minha porta. Quem foi me chamar para conhecer ela, a minha atual esposa, foi esse tio meu. Entendo. Entendeu? E eu profetizei e ele mesmo cumpriu a profecia. Ele falou, Bernardo, vem ali para você conhecer uma pessoa. Aí conheceu... Ele conhecia... Aí a gente conheceu, no mesmo dia eu falei para ela, eu vou casar com você. Nossa, no primeiro dia? No primeiro dia. Casamos 5 meses depois. Você é corajoso, hein? Não, mas eu tive muita convicção depois que eu ouvi ela conversando e tal. Uhum. Aí eu tive assim, não foi na hora, exatamente na hora, mas foi no mesmo dia. Passaram algumas horas, a gente saiu, foi comer uma pizza e na volta eu falei para ela, antes de entregar ela na casa dela, falei, estou sentindo que... É você. Eu não falei eu estou sentindo, eu afirmei para ela. Na verdade, eu afirmei para ela, falei, nós vamos nos casar. Nossa. E aí casamos mesmo, 5 meses depois casamos. E estamos aí até hoje, casamos em 2013, já vão para 12 anos, né?
completou 12 anos agora, 19 de maio de 2025. Tem 12 anos casado. De casado, né, nesse casamento E como é renovado. o casamento? Como é que tá? Cara, casamento sempre tem, essa vontade tem no as coração. lutas, as dificuldades, as diferenças, né? A gente tem um pouquinho de diferença de idade, eu sou um pouquinho mais velho que ela, só 17 anos. Nossa. Mas, assim, foi um casamento que Deus preparou, né? Sim. Tanto para edificar ela, quanto para me edificar, né? Que ótimo. O relacionamento, eu falo que é um sistema de você relar, né? Você alisar, né? Você tem que ter essa compreensão. Você não vai chegar e vai dar tudo 100% certo a vida inteira. Não, sempre tem uns... Tem que ir ajustando. Tem que ir ajustando e isso depende de... do outro. No primeiro momento vem a paixão, depois o amor se consolida e aí tudo fica mais fácil, né? Ótimo, ótimo. Eu separei a Bíblia aqui do nosso lado, vai ter que ter ela sempre, né? É um momento da palavra. Que eu Bora lá. ler uma parábola com você, que é uma parábola que eu acho que ela tem muito a ver com empreendimento. Entende? Uma parábola que Jesus falou, eu acho que você deve conhecer a parábola dos talentos. Claro. E eu queria interpretá-la com você. Eu queria que ouvir a sua interpretação sobre ela e a gente Bora vai lá. aqui. Vamos? Pode Bora começar? lá. Fechou, então. Vou trazer daqui pra cá pra gente ter um espaço. Aqui é a Bíblia King James. Aqui, ó. Já até deixei separado. Mateus 25, do 14. Vou começar a ler. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para a terra distante, chamou seus próprios servos e lhe entregou seus bens. A um ele deu 5 talentos, e a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele entregou 1 talento. A cada homem segundo a sua habilidade, e em seguida ele foi viajar. O que a gente já entende daí? A gente já tem um entendimento que a gente tinha por exemplo, um dono de um negócio, certo? E que ele entregou talentos a esses 3 servos dele, certo? Então, o que receberam os 5 talentos foi e negociou com eles e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daquele servo e fez as contas com ele. Foi ele acertar a conta, né? Então, chegando, o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Certo. Disse-lhe ao seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entre na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, e te farei governante sobre muitas coisas. Entre na alegria do teu senhor. Nossa, que eu gosto disso muito mais. Então, chegando o que receberam um talento, disse ao Senhor: Eu soube que és um homem duro, e que colhe onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E receoso eu fui escondi na terra o teu talento, e eis que aqui está o que é teu. Aí, respondendo o Senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado meu dinheiro ao cambista, e então, na minha vinda, teria de recebê-lo com juros. Tomai, portanto, o talento dele, e dá-lhe o que tem 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado até o que tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali onde haverá pranto e ranger de dentes. Esse é muito forte. Cara, lá em Apocalipse, lá no final de Apocalipse, tem um termo lá que diz o seguinte: tem várias condenações lá para as pessoas que falharem, né? Tem lá, não vou entrar em polêmica não, mas tem uns trem brabo lá. Mas um dos que vão ter problema na hora do julgamento são as pessoas tímidas, né? Entendeu? E eu vejo muito isso, muitos de nós temos talentos, né, que poderiam estar sendo usados para muitas coisas, né? Não é só para ganhar dinheiro, mas também para contribuir na sociedade, né? E isso, eles não estão usando esses talentos que Deus deu da forma correta, né? Igual esse, por exemplo, esse cara aí foi um medroso, ele não quis arriscar.
Nós, como empresários, nós temos uma oportunidade, né? Eu sou desafiado o tempo todo a fazer coisas que, aos olhos naturais, assim, às vezes são questionáveis, né? Sim. As pessoas falam, mas como é que você vai fazer isso? Olha, e se não der certo? E se não sei o quê, coisa e tal? Isso aí pode dar problema, né? E a gente acredita por fé que tinha que fazer e feito, o resultado acaba confirmando que a gente estava certo. Mas é sempre usando essa crença, né, de que Deus está no processo, Ele está, né, cuidando, Ele está te dando, né? Então eu vejo muito isso nessa parábola aí. Ela te dá a orientação de que que deva usar os seus talentos, que você não seja egoísta, que você não seja tímido, né? Porque os tímidos não herdarão o reino do céu. A Bíblia fala lá em Apocalipse, lá no final, assim como outros, né, os corruptos, os idólatras, e aí vai. Tem uma série de pessoas ali que serão condenadas baseado no... É interessante de a gente trazer aqui o podcast, a gente fala de cada um livro da Bíblia. Tipo, ou contar a história, por exemplo, contar a história de Daniel. Entendeu? A gente começa lendo o livro de Daniel e passa o tempo que for passar, a gente faz esse... Então eu vejo isso, né? Seremos cobrados, né? Poxa, Deus te deu um talento para você ser um escritor, Deus te deu um talento para você ser um pastor, Deus te deu um talento para você ser um líder empresarial e você não usou isso, né? Você não usou, você não soube, você ficou tímido, você não ficou com medo, você teve medo, né? Você teve insegurança. Esse cara aí, esse último aí que foi tomado dele, e o outro lá que multiplicou muito foi o que mais, quer dizer, você pode ver que tem pessoas que quanto mais se oferecem, quanto mais se arriscam, mais eles acabam tendo resultados, né, mais significativos, né? Né? O Pablo Marçal mesmo, eu vejo ele muito com ele ensinou muito o Brasil a transbordar, né? Você vê que a maioria, quantas pessoas hoje estão aí usando os canais de comunicação para levar a mensagem, levar treinamento, levar informação, levar conhecimento. Inclusive empresários que nunca aparecia, que escondiam os segredos, hoje estão aí tudo mostrando, né? Então esse é um dom que eu creio que nós precisamos usar. Se nós temos, né? E eu agradeço muito a Deus pela sua vida e estar aqui hoje tendo essa oportunidade de usufruir desse espaço para transmitir aí um pouco de experiência de vida. Muito obrigado. Experiência com Deus. Então, o conselho que se dá para a gente não ser medroso com o que a gente tem, mesmo tímido, pouco, nem medroso. Tímido, nem medroso, nem receoso. Se Deus te deu um talento, né, faça valer. Né? A gente vê pessoas aí sem condição nenhuma sendo mais ousados do que muitos de nós que temos muitas condições. Esse espaço aqui, por exemplo, que você está usando, né? Deus te colocou aqui, cara, você tem que, né? Tem que, você não pode ser tímido, você não pode ser tímido. Aqui você tem que ser ousado, tem que, né, ser justo, né? Mas sempre usando de sabedoria. E aí onde eu falo que a sabedoria vai lá em Provérbios, né? Provérbios tem muita instrução. Eu leio bastante provérbios. Você sabia também que nós temos 31 provérbios? Sim. Dá um para cada dia do mês. Cada dia do mês. Eu faço devocional para cada dia do mês. O maior provérbio que tem é o 8. Tem 36 capítulos. Aí, tá vendo? O 8. Então, assim, tem isso aí, por isso que o Senhor falou lá 36 versículos. Quando ele foi tentado, né, de transformar pão em pedras em pão, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Toda. Tem religião que ensina você a ficar lá em Salmo 91, né? Aberta. Você pode ver que tem muitas casas que você vai, a Bíblia está aberta lá, empoeirada, no Salmo 91. Entendeu? E eu acredito que a maioria nem sabe ler, às vezes. Nem sabe decorar, nem leu o assim. Aquele que habita em escuderia do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Diga ao Senhor, meu refúgio, minha rocha protetora, eu confio a Ti, a minha vida. E aí a pessoa deixa aberto lá como se fosse aquilo uma proteção. Não é, né? Você tem que guardar isso no seu coração, no seu entendimento e usar isso, né, sempre que você precisar, né? Sempre que eu passo algum apuro, eu clamo o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, me livra disso, me livra de uma situação, me livra de um prejuízo, me livra de um acidente, me livra de uma bala perdida. Sangue de Jesus, Senhor, seu sangue não seja em vão para me dar a oportunidade aqui de resolver esse assunto, né? Porque o sacrifício de Jesus ele é poderosíssimo. E as pessoas às vezes não sabem usar esse sacrifício a favor. Né? Porque nós somos filhos. Sim. Então, se Deus mandou Jesus morrer na cruz por nós, nós temos que reconhecer isso como uma coisa mais importante que aconteceu na história da humanidade. Não é o nascimento de Jesus, se a gente pedir, é a morte de Jesus, também, né? Não a morte, mas a ressurreição.
Entende? Assim, ele morreu para nos dar vida. E através da ressurreição nós temos, então, tudo aquilo garantido, né? Eu vejo assim que a obra que Jesus fez por nós precisava ser mais bem aproveitada pela maioria das pessoas, e não é, né? Às vezes você está por exemplo, tem um ditado que diz assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Uhum. Eu já ressignifiquei isso. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não, como é que é? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, mas se você enfrentar o bicho foge. Nossa, é boa, hein? Se enfrentar o bicho foge. Entendeu? Aqui, ó. Agora, tem que enfrentar. Você tem que enfrentar os medos, né? Como diz, tem um ditado aí que diz assim, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Excelente. Nossa, tô gostando bastante do nosso assunto aqui. Tá sendo um assunto bem descontraído. Aprendendo muito, inclusive. Tem uma outra pergunta que eu queria fazer para você, que eu separei aqui, porque, tipo assim, eu separei o roteiro, mas a gente nem usou ele, então a gente tá entendendo? Só vou tirando algumas coisas aqui, mas nem precisa. Que palavra você deixaria para quem sente que Deus quer usar seus talentos no negócio? Uma pergunta. Que palavra você deixaria? Porque tem aquela pessoa que Deus está tocando no coração dela a todo momento. Eu sempre baseei na paz. Tem um versículo que diz assim, que a paz do Senhor seja o árbitro do teu coração. Quer dizer, quando você está inseguro, está em dúvida, ora, entendeu? Se for o caso, jejua, lança um propósito e aí vai. Se a resposta, se a paz vier, né? Porque se você está indo numa negociação e você está inseguro, está sem paz, então é melhor você refletir mais, porque pode ser uma resposta negativa para que você avance naquele projeto, né? Então, que a paz seja o árbitro que decida se sim, se não, né? Eu sempre procuro sintonizar isso, né? Então, se eu vou fazer alguma negociação, Senhor, se for do Senhor, o Senhor traz a resposta positiva. Se não for, o Senhor nem deixa esse cara voltar aqui. Entendo. Então você sempre a aliança com Deus, ela tem que ser permanente. Eu vou estacionar meu carro, eu procuro, Senhor, arranja uma vaga para mim. Aí eu paro aqui, aí eu sinto, não é aqui. Eu vou mais na frente, minha vaga está lá. Eu parei aqui na frente, ó, bem de frente aqui, ó. E tinha umas 2 vagas ali para trás. Eu falei, não, mas Senhor, aí ele me... Entendeu? Então, assim, umas coisas simples que você fala, isso aí Deus não está nem aí para isso. Que é isso, cara? Você está por fora. Acho que está assim. Não, Deus, ele cuida das coisas mais... que para você, muitas vezes, é insignificante. Para ele, não é. Ele está ali, ele é pai, cara. Ele é um pai que cuida, né? Que coloca os anjos dele a seu favor, para te guiar, para te proteger, para te desviar da onde você não deve ir, para te levar para onde ele precisa te levar, ele quer te levar, ele quer te abençoar. E se a gente pedir, vos será nos dado, né? Pede-me que eu te darei as nações por possessão. Pede-me, entendeu? Pede, eu peço. Entendi, Senhor, me guarda, Senhor, me livra, Senhor, me dirige. Quando eu estou dirigindo, cara, viajando, a coisa que eu mais faço é estar orando o tempo todo. Ou eu oro em línguas, o tempo todo orando em línguas, ou eu uso o português mesmo para falar com Deus e pedir e agradecer. Eu agradeço demais por tudo, cara. Cara, uma coisa que eu muito agradeço demais é a hora que eu estou debaixo de um chuveiro, por exemplo, tomando banho. Senhor, obrigado por essa água. Obrigado por esse banheiro, obrigado por esse apartamento, obrigado pela minha esposa, obrigado por essa cidade, entendeu? Assim, gratidão. Gratidão é uma coisa que agrada a Deus de forma impressionante. Seja grato nas dificuldades, seja grato nos problemas, seja grato nas bênçãos, seja grato em tudo. Tudo coopera para o nosso bem, tudo coopera para o nosso bem, inclusive os problemas. Uhum. O problema vem para te fazer crescer, para ficar mais forte, entendeu? Essa dificuldade que nós estamos passando aí com esses governos aí, ó, isso aí nos fortalece, né? Nos fortalece. Eu não vou ficar reclamando. Eu agradeço, Senhor, obrigado por estar tendo capacidade de suportar um tipo de situação, de um governo que não está indo no caminho. Que está sempre desfavorável a gente. Desfavorável, e a gente mesmo assim está conseguindo superar dia a dia aí as lutas, os problemas, né? Gratidão, eu diria, para quem quer empreender, seja grato em toda circunstância. Nas boas e nas ruins. Em tudo dai graças, né? Em tudo dai graça. Nossa, que ótimo. É muito bom. Assim, acredito que o nosso tempo está estourando um pouco. Eu sempre vou pedir para todos os convidados que vêm aqui fazer uma oração para a gente estar finalizando Amém. O nosso podcast. Então, a gente vai dar as mãos e o Senhor ora tanto para abençoar o projeto, eu vou orar para você. Amém.
Amém, Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Pai, nós estamos aqui porque foi permissão do Senhor. Esse espaço aqui, Pai, nós declaramos um espaço frutífero, um espaço que vai trazer bênçãos, que vai trazer direção, que vai trazer orientação, que vai trazer prosperidade, Pai, em todas as áreas, espiritual, física, emocional, que haja paz, que haja revelação, que haja uma sintonia com o Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo esteja aqui com a vida do Caio, nesse ambiente, em todos os envolvidos, todos os cinegrafistas, todo o pessoal dessa empresa, desse ambiente, sejam alcançados pelo Teu poder, pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Nós reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, aquele que pode todas as coisas, que abre e ninguém fecha. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te damos graça, toda a honra, toda a graça, todo o poder, toda a autoridade ao único, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. É isso aí. Top, hein?